Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Podnetics, o primeiro podcast da internet. Vocês estavam zoando, quase que não saiu. O primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicado ao crossfit e ao cross-training, com a nossa anfitriã, o nosso convidado. De sempre. E aqui, eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Messi. E hoje a gente vai fazer uma coisa, acho que meio diferente, né? Vai inverter os papéis, né? vai Literalmente, ficar o papelzinho ficava aqui, agora ele tá aqui, ó. É verdade. Pergunta dos nossos telespectadores. Telespectadores. Bom, para quem não sabe, o Podnetics é focado para profissionais de educação física, coaches de crossfit, de cross-training, profissionais que já estão inseridos na área e que não estão inseridos na área e têm interesse no assunto e etc. Às vezes estão se formando, né? Tem muito aluno que tá se formando e está buscando algo diferente, né? E o legal, né, disso, hoje a gente vai inverter um pouquinho os papéis, porque, para quem também não sabe, o Léo é especialista em marketing digital e ele que fica responsável por toda a parte de marketing digital do Ginatics, e nada melhor do que ele para responder esses tipos de pergunta. Nós temos muita dúvida sobre isso, porque eu imagino que vocês tenham também, porque eu tinha muita dúvida, ainda tenho, e é legal a gente, às vezes, inverter o papel, né? Se colocar em outro lugar, porque é muito fácil, é muito cômodo, às vezes a gente... isso não é para mim, eu não gosto de aparecer, eu não sei por onde começar... E aí a gente não sai do lugar. E de verdade, é isso que vai fazer hoje, nos dias de hoje, a gente ganhar dinheiro. É você saber fazer o seu marketing. Às vezes a gente pega e pensa assim, a gente mesmo cria um conceito, assim, não vê uma pessoa assim e fala, puta, esse cara é tão ruim. Mas como ele consegue? Porque ele domina isso que a gente vai falar hoje, que é o tema de marketing digital. Imagina se o cara for bom e dominar. Bom, né? Se for bom, domina... Eu tenho muita dificuldade pro marketing digital, vou fazer várias perguntas pro Léo também. Eu sou daqueles que perguntam, puta, esse cara é tão ruim, não que eu seja muito bom, né, mas às vezes a gente tem que saber o lugar que a gente tá. Fala, puta, esse cara é tão ruim, como é que ele consegue? Talvez, eu não sei, a gente estava conversando agora antes com relação ao tempo do podcast, se eventualmente a gente vê que está estendendo bastante, a gente pode dividir isso em 2 episódios, em 2 semanas, entendeu? Para não ficar um episódio muito longo. Então, se aparecerem muitas perguntas, muitas dúvidas, a gente estender, a gente divide em 2 episódios. Sim. Beleza, então vamos lá para a primeira pergunta aí, né? Que é por que o marketing digital é tão importante para os educadores físicos? Então, para os profissionais de educação física aí. Por que é tão importante... principalmente nos dias de hoje, e qual que é a importância disso lá para frente, né? De hoje até para eles conseguirem alavancar a carreira deles. Tá. Primeiro, Nath, o que eu poderia dizer para vocês é o seguinte, ele não é importante só para profissionais de educação física, né? A explicação que eu vou dar aqui, a justificativa que eu vou dar, ou as justificativas os exemplos que eu vou dar para vocês vão ver que vai abranger não só profissionais de educação física. A gente está falando de... isso se aplica a qualquer negócio, seja um negócio, uma empresa, seja um box de crossfit, como a Kahui que a gente está aqui, seja uma empresa grande, multinacional, uma Apple da vida, uma Ford, uma General Motors, todos esses eles estão posicionados de forma online, são estratégias diferentes que se usam, mas todos estão posicionados de forma online. E também vale para profissional autônomo, que é uma categoria muito parecida com a do profissional de educação física. Serve também para fisioterapeuta, advogado. Então, muita gente que é desse meio de profissional autônomo, tem ido muito para o marketing digital porque realmente é necessário, porque é importante. E por que é importante? É curioso, a gente brinca, vou tentar trazer o exemplo para a realidade de vocês, para ilustrar aqui na realidade de vocês. Eu acho que no cross é um pouco mais difícil. Mas vou tentar fazer o exemplo, a analogia com a academia de musculação. Se a gente entrar hoje numa grande academia, ou numa pequena, desde que tenha muita gente lá dentro, e a gente olhar para a maioria daquelas pessoas, eu garanto para vocês que 100% delas vai estar com o celular na mão, mesmo na hora do treino.
100% delas vai estar com o celular na mão. Ela só não está com o celular na mão a hora de fazer fala aí o nome do exercício que os profissionais de educação física são vocês. Supinão. Na hora de fazer um supinão, ela não está com o celular na mão porque ela não consegue. Se for um cara que nem o Messi, por exemplo, que consegue fazer um supinão com um braço aqui, só, assim, ó, num gancho. Entendeu? Ele faz com um braço só e com certeza na outra mão. Agora, a verdade é essa, todo mundo tá com o celular na mão. E a pessoa não tá, às vezes, com o celular na mão, mas tá com o celular lá apoiadinho, filmando o supino dela. Rapaz, então ela tá usando até quando... Mas a hora que ela tá rolando, muita gente pode falar assim, ela tá vendo o treino dela. Beleza, pode até dar uma espiadinha no treino, mas eu tenho certeza absoluta que todas elas dão lá uma espiadinha no Instagram, com certeza, uma espiadinha no Facebook. E a gente, no mundo do marketing digital, a gente faz essas analogias até de uma maneira diferente. Então, eu trouxe isso para a realidade de vocês, que acontece. Eu falei que na aula do Cross é mais difícil, porque na aula do Cross é mais difícil. Eu acho ainda que acontece. Uns alunos que a gente às vezes pega, a pessoa está stalkeando o Instagram, mas são pessoas que já são vidradas nesse mundo e até trabalham com isso já. E, cara, stalkeando. Professor mesmo, às vezes, tem professor que fica stalkeando. Quando eu trabalhava em outros boxes aí, a pessoa ficava stalkeando no mexendo no celular enquanto dava aula. Então, e aí outro exemplo que a gente usa muito, né, e que de fato acontece, uma das vezes, para quem não sabe, antes, em paralelo de ser especialista em marketing digital, eu trabalhava numa multinacional, tinha um cargo numa empresa e tal, e eu acabava viajando muito, viajava demais, de avião principalmente. Então o aeroporto é um ambiente curioso, onde você entra lá e muitas vezes tem aquele monte de cadeirinha numa sala de embarque, onde está todo mundo sentado para esperar a hora do embarque, e aí muitas vezes, na frente daquele monte de cadeira, tem um puta de um outdoor, tipo uma parede inteira, mas sem brincadeira, às vezes 20 metros por 5 metros de altura, aquele banner enorme e 100% das pessoas que estão sentadas na cadeirinha aqui, eu acho que aquela pessoa que colocou aquele banner na parede esperava que estivesse olhando para ele, estão olhando para o celular. Então isso é outra situação. E outra que a gente brinca muito, às vezes a gente está no trânsito, né? Você está lá no Uber ou dirigindo, aí você para no farol, você olha para o lado, tem 4 pessoas no carro. Os 3 passageiros estão no celular e inclusive o motorista que deveria estar prestando atenção no trânsito. Inclusive o motorista, também. Quando o farol abre, ele fica parado vendo no celular. Não façam isso, gente. Deixa a gente como eu, puto. Exatamente. Então acho que essa é a principal razão. Essa é a primeira principal razão. Tá todo mundo no online. Sim. Todo mundo, absolutamente todo mundo no online. Mãe, vó. Hoje tá até vó que, imagina, tem muita avó por aí que, cara, já rola o Facebook. Sim. Então tá todo mundo. Essa acho que é a primeira e principal razão. E a segunda razão é que poucas pessoas conhecem, mas quando você começa a conhecer um pouco de estratégia e aplicar as estratégias, sim. As ferramentas digitais, as redes sociais, você pegar no caso de profissionais de educação física, o Instagram funciona muito bem, mas todas elas, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, agora tem o TikTok, por um tempo foi o Periscope, Twitter, todas elas têm ferramentas que são muito poderosas. Muito. Então, se você souber usar, é uma arma. É a mesma coisa que você tiver uma arma na mão para direcionar a estratégia da sua carreira para o lado que você quer. Entendeu? Então, acho que essas são as principais razões. Maravilha. Você falou das principais razões e importâncias para a pessoa poder começar a se posicionar e porque o marketing digital é importante. Mas por onde a gente pode começar o marketing digital? Agora falando para profissional de educação física. Para profissional de educação física especificamente. Porque eu acho que é uma coisa, que é uma dúvida bem frequente, assim, no sentido de, pelo que eu vejo das pessoas me perguntando, dos alunos que já fazem o curso, né, e quando chega nessa hora, parece que tela azul, sabe? Pã! Dá uma travada na gente, porque como a gente tá no meio muito físico, é muito difícil quebrar essa barreira no começo, assim, de jogar para o digital. Parece uma coisa que... Aí a gente questiona muito isso, né? Na nossa área a gente tem muito blogueiro, muito
muita blogueira aí que às vezes não é formado e tem uma facilidade para mostrar as coisas, mostrar treino, e a gente tem até um bloqueio por isso, né? Porque tem muita gente fazendo que não faz da maneira correta, porque não é porque não faz da maneira correta porque está se posicionando e está postando as coisas lá, é porque não é formado e não sabe do que está falando exatamente. Mas ele está tendo resultado, foi o que o Messi falou lá. É uma coisa assim, você se posicionar pelo seu estilo de vida, e a outra é você influenciar pessoas, fazer o que você faz, porque com você sem ter embasamento, sem ter embasamento. Isso são duas coisas totalmente diferentes. Se você postar, ver uma pessoa, tipo, ela tem um estilo de vida, ela treina, ela é ativa, ela mostra e tal, ela faz um agachamento tal, com tantos quilos, mas ela não fala, faço o agachamento assim, eu uso fulano de tal, porque tal dá e gera certo. Um certo preconceito, né? Eu acho que a gente tem uma grande parte da nossa classe, né, assim, que tem um preconceito com isso, de, o blogueirinho, vai começar a virar blogueirinho, blogueirinha, né? Acho que todo mundo que começa a se posicionar vai passar por isso. Vai. Mas, galera, é a mesma coisa quando a gente escutou a crítica lá, quando a gente escolheu fazer educação física, que a pessoa achava que a gente só ia jogar bola. Né? Passa por essa crítica aí que depois você consegue ir pra frente. Se você vai parar nela, já era. É que o jogar bola tá no mundo offline, né? Você tem menos exposição, então é mais fácil de controlar. Esse é a primeira grande dificuldade. O Messi me perguntou como começar. Isso, por onde começar. Então, isso, tá, beleza. Eu acho que pegando na linha do que a gente estava falando agora, seguindo essa linha de raciocínio, a gente tem eu poderia dizer para vocês aqui coisas práticas a serem feitas, mas eu acho que tem uma parada que vem antes da parte prática, que é filosófica, que é mental, que é de entender a si mesmo antes de começar, que eu acho que é o que a gente encontra muito com os alunos do curso, né? E a gente encontra muito, agora que eu estou tendo mais convívio, eu vejo que tem muito disso. Então, eu diria para vocês que o melhor caminho para começar é entender a sua relação com o seu ego. É o primeiro ponto. Porque se você fizer aquilo para você, não vai dar certo. Não vai. Na primeira barreira que você tiver, na primeira... Por quê? Porque todas as vezes que alguém te atacar, entre aspas, né? Toda vez que alguém te atacar, como a história do blogueirinho, vai virar blogueirinho, por mais que seja um amigo seu e tá fazendo uma brincadeira, você vai recuar. Você às vezes recebe como um ataque. Esse tipo, cara, dependendo da visão que você tem de blogueirinho, isso pode soar negativo, por mais que a pessoa tenha feito de uma maneira positiva, sabe? Como amigo, uma brincadeira e tal. E quando isso vem e te afeta de uma maneira negativa e você está fazendo isso para você, ele afeta diretamente o seu ego. E se você está fazendo só para o seu ego, só para você mesmo, a coisa acaba aí. É onde você vai encontrar, eu brinco sempre, é onde você vai encontrar as muletas para você se segurar e deixar de fazer o que você deveria fazer. Então, antes de começar a dizer o que deveria ser feito, o que tem que ser feito, eu diria para vocês que tem que ter um entendimento do ego. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ainda na relação consigo próprio, eu acho que tem que ter um propósito. Sim. E esse propósito tem que estar desatrelado do seu ego. Ele tem que ser mais altruísta. Ele tem que ser para outras pessoas. Ele tem que ter um propósito maior. Porque quando você sustenta isso num propósito maior e tira ego da parada, é mais forte. Quando alguém chega para você e fala, tá virando blogueirinho e não sei o quê, aquilo pode te afetar, mas você fala, cara, o meu propósito nisso é muito maior do que a minha relação com ser blogueirinho ou não. E isso acaba te sustentando até, na verdade, e fazendo você... te fortalece, né? Porque se você tá fazendo isso pro Messi, vamos supor, eu tô fazendo isso pro Messi, que é profissional de educação física. Então, eu abasteço lá o Genetics pro Messi, pra todo mundo que tá me assistindo aí, pra vocês. E quando eu vejo, às vezes, o Messi falar, nossa, Nath, tá postando pra cacete e tá virando blogueirinho. Tipo, nossa, tá dando certo, porque é isso. Aí, tá vendo como inverte já? Quando a gente faz pro outro, isso já é tipo, nossa, tá dando certo. Às vezes até um sinal positivo as pessoas começarem a te chamar de blogueirinha, que sinal que elas estão te acompanhando de alguma forma.
É muito louco, porque o convívio que eu tenho tido mais intenso com vocês e com profissionais de educação física, vocês têm uma relação, e desculpa a sinceridade, tá? Isso a gente não tinha combinado, vou falar tudo na... Vai xingar a gente. Vai xingar a gente. Desculpa até a audiência, desculpa, mas a relação de vocês... Os profissionais de educação física têm uma relação muito particular com ego e altruísmo, na minha opinião. Porque vocês lidam muito com o ego de vocês, o esporte lida muito com o ego, né? E, por outro lado, é uma profissão que o altruísmo está na raiz. Quando vocês estão dando aula para um aluno, vocês estão pensando no bem-estar dele, senão vocês não estavam dando aula, senão não levantavam de manhã para dar aula, etc. O que vocês estudam não é para vocês, é para outra pessoa. Sim. Seja essa pessoa tiver, mesmo que seja um professor de educação física que dá aula numa escola para criança, ele está ali para ela. É curioso porque na época que eu estava convivendo bastante com o Luiz, eu via que os profissionais ali, entre eles, chamavam muito de professor um ou outro. Professor. Eu falava, cara, que curioso, né? Eles se chamam de professor. Então, vocês já, seja num ambiente de academia, seja num ambiente de boxe, seja num ambiente de escola, seja num ambiente, vocês são professores ou treinadores, que é uma coisa muito similar a professor. E isso é muito altruísta. Por outro lado, tem uma relação de ego, de vocês com vocês mesmos. Então é uma relação muito particular, é uma coisa que vocês precisam trabalhar como profissional de educação física, trabalhar muito a mente de vocês para começar nesse mundo. Senão, vocês vão começar e vão parar. A gente está nessa brincadeira já tem alguns meses, né? Trabalhando juntos, bem intenso com Gymnastics, e quantas vezes nessa jornada você olhou e falou, caraca, que medo, que vontade de parar. Não quero fazer hoje, não quero jogar tudo pro ar. Várias vezes. Acontece. Por que acontece isso? Porque é muito novo, é tudo muito novo. Então, assim, se você titubear né, se você arrumar uma coisinha assim, que você possa ter uma fuga, você vai fugir. Né? Porque o nosso corpo, ele tá acostumado a gente querer voltar para a zona de conforto. Tipo, às vezes você olha e fala assim, será mesmo que é isso? Será que eu preciso mesmo fazer isso para dar certo? Por quê? A gente querendo voltar lá para a caixinha de novo, né? É normal. Mas é aquilo que parece até meio clichê, mas o que não nos desafia não nos faz crescer, né? Então, para tudo, né? Então, se é um desafio, mas depois que você passar aquela barreira, eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais fácil. Sim. Só que para ficar cada vez mais fácil, tem que fazer, né? A gente tem que pensar como se fosse o nosso aluno. E isso eu digo com propriedade, porque o Léo me conhece, a Nath, eu sempre faço piadinha de computador, que eu não gosto de computador, eu não gosto de mexer com computador, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto de fazer um monte de coisa, mas não pelo fato de eu ser tímido ou algo do tipo, é porque realmente eu não gosto de me expor, ou eu não tenho paciência com tecnologia. Mas seria a mesma coisa que um aluno que chega aqui, vamos supor, no box de CrossFit, e ele não se entrega para fazer algo novo. Então ele vai ter aquele conceito sempre, ele vai ter aquela resistência sempre, e às vezes ele não sabe que aquilo vai trazer uma melhora para ele. Então, quem é como eu e está ouvindo a gente, está assistindo a gente, que às vezes tem essa certa resistência, pensa como se você fosse aquele aluno que tem a resistência ao treino que você vai passar. A pessoa, você sabe que aquilo vai melhorar, que aquilo vai ser bom, e às vezes a gente fica até bravo porque ele não quer fazer aquilo. Então seria a mesma coisa um profissional da área digital passando pra gente um caminho para ser seguido e a gente não seguir porque a gente tem resistência. Então, agora é a hora da gente... Uma coisa é você ver a pessoa tentar fazer isso, falar com ela e ela ser resistente, né? Fazer a coisa pela primeira vez é sempre muito difícil. Parte aí, vamos pro meu lado, né? Vamos pra minha zona de conforto, beleza, ensinar um aluno a fazer o primeiro bar muscle up. Putz, é um processo, né? É um processo difícil. E a pessoa tem que acreditar em você. É um processo que, tipo, o aluno tem que quebrar várias barreiras, várias coisas que ele tá lá encracado na cabeça dele. Várias limitações, várias objeções. E que tá bom, aí ele fez a primeira vez. Quantos alunos de vocês, se você já está inserido na área, você já deve ter percebido isso. Que entrou a primeira vez no Bar Muscle Up, olhou para você e falou... Era só isso? Por quê? Porque
A hora que a pessoa vai respeitando o processo, o só pendurar antes era difícil. Aí o pendurar e balançar ficou difícil. Aí o pendurar e balançar e trazer o joelho ficou mais difícil. E a hora que a pessoa chega lá, a pessoa fala... Nossa, era só isso. E basicamente é isso. Então, assim, por exemplo, pensando agora para o marketing digital, uma vergonha que eu acho que a maioria tem, né, que entra nesse lance de blogueirinho também, né, aí, que eu tenho vergonha de aparecer, por exemplo. Eu tenho vergonha de me filmar e aparecer e fazer alguma coisa errada e falar errado. Se eu tenho vergonha de aparecer, como que eu vou me posicionar no meio digital? Se eu tenho vergonha de aparecer. Então, que eu acho que é uma coisa bem comum. E, às vezes, o que acontece? Eu vejo por mim mesmo, assim, eu tenho um pouco de vergonha, eu tenho um pouco de receio, eu tenho minhas travas em fazer stories. Era isso que eu ia falar, os stories que pega muito mais pra gente, né? Assim, eu acho que os stories, não filmar de fazer exercício e postar, eu acho que isso é mais tranquilo. Mas o que acontece? Por quê? Porque a gente filma, aí olha e vê. Eu tô falando tudo exatamente perfeito. Eu tô olhando pro lugar certo. Eu tô com a roupa certa. E o meu fundo apareceu certo. Eu tô num lugar que o fundo tá feio. Então, acho que esse monte de coisas que acaba atrapalhando a gente. Eu falo que uma coisa que me ajudou e me ajuda um pouco, né? Ainda tenho várias barreiras, mas assim, me ajuda um pouco eu postar e sair correndo. Eu lembro que no começo, né, Léo, eu postava e logo em seguida eu queria ver os stories para ver se estava tudo certo. E já na hora eu queria pagar, nossa, tá muito ruim, deixa eu refazer, e, enfim. Agora, basicamente, eu posto e saio correndo. Quando eu posto sair correndo. Existem estratégias, né? Mas eu acho que o que eu estava respondendo para vocês na pergunta anterior já contribui com isso. Porque quando você começa a rever sua relação com o ego e tem um propósito, isso já começa a dar um sentido maior para vencer aquilo. Aí, para responder essa pergunta, eu vou dar algumas dicas práticas, tá? Para a gente não ficar só nessa filosofia toda, mas eu vou concluir a pergunta anterior, que também vai ajudar nessa. Além da questão do ego e do propósito, eu tenho certeza absoluta que ajuda muito, que também é uma coisa que eu acho que vocês procuram muito na área de vocês, só que vocês não abrem a mente para procurar fora da área de vocês, que é procurar seguir um mentor, ou seja, alguém que já esteve ali, que tem informação, que já percorreu a jornada, para poder te direcionar. Então, esse seria o terceiro ponto daquela segunda pergunta, por onde começar. Então, primeiro, resolve sua relação com o ego. Segundo, encontra um propósito, de preferência altruísta. Diria para vocês que é quase obrigatório que seja altruísta. E terceiro, busca um mentor. Por que eu falo que vocês buscam isso na área de vocês? Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês grandes profissionais que são referências para vocês na área de vocês, do mestre de LPO, você de ginástica, eu tenho certeza que vocês vão me dizer alguns nomes. Então, vocês têm mentores, pessoas que vocês seguem, que vocês admiram o trabalho e etc., dentro da área de vocês. Por que não buscar um mentor de alguém que é especialista em marketing, que vai te dar o caminho das pedras na parte de marketing? Vai te dar algumas dicas, entendeu? Que vão te ajudar nisso. Que nem a gente por estar muito aqui na Kahoot fazendo o projeto e tal, a gente tem muita proximidade com o Messi. Então o Messi pode, que nem hoje a gente estava falando sobre postagem, sobre fazer o vídeo, como fazer, enfim. Como fazer o Canva, que ele tem o Canva, exatamente. Acaba que ele tem acesso a nós, né? Você já tem alguma experiência, eu tenho uma bagagem boa. E isso te ajuda. Que nem agora, você virou e falou assim, pô, sério que dá pra fazer isso? Então, nossa, eu vou querer saber. Quanto paga? Não, é de graça. Nossa. Rapaz, essa palavra foi tão bonita assim, parecia até um eu te amo da minha esposa. É de graça. A gente sempre relaciona que, né, um trabalho muito bem feito foi pago, foi, né, alguma coisa assim. Mas nem sempre, se você encontrar as ferramentas certas, alguém puder te dizer o caminho, então às vezes encontrar um mentor ajuda. Isso, né? Acho que também vai muito, às vezes a pessoa vê
E eu concordo com esse lance de, né, pensando pelo lado de achar um mentor, é muito legal, né, no sentido de você, do cara te ajudar, mas não se compare com esse cara, né, porque esse cara, às vezes ele já tem 10 anos de experiência, e você tá começando agora, você não vai fazer um stories do mesmo jeito que o cara tá fazendo, né, se comparar nesse sentido é muito fora da sua realidade. Então é legal você ter esse mentor aí, mas também seguir pessoas que estão mais próximos do seu mundo, para você ver que eles também erram, que eles também vão falar coisa que não está perfeito, que eles não vão estar no cenário maravilhoso, que eles não vão... Então é legal também seguir pessoas que estão mais próximos, não para se basear de uma maneira geral, nem copiar o que elas estão fazendo, mas para se sentir num ambiente um pouco mais confortável. E até mesmo essa busca do perfeito, que o perfeito não existe. Se a gente for buscar o perfeito, a gente não entrega nada, né? E o pronto, logicamente com uma base técnica, de tudo que o Léo vai falar e tem falado, é importante você entregar. Entregou, tá pronto, entrega. Porque aí você é visto e você é lembrado. Se a gente fosse depender de perfeição, se minha mãe pensasse dessa forma, na hora que ela me visse, quando eu nasci, ela me jogava de volta pro útero dela e falava, o menino ainda não tá pronto. Volta. E eu não teria nascido. Eu acho que também esse lance de você ver algo mais próximo a você ajuda numa parte que o mestre estava falando. O perfeito, né? Então, assim, eu me preocupo muito, né? Eu sei que ainda isso tem que quebrar algumas barreiras também, mas eu me preocupo muito hoje em dia muito mais com o que eu tô falando, com o valor daquilo que eu tô falando, do que se eu tô num cenário bom, ou se o meu microfone tá perfeito, ou se o áudio tá perfeito, ou se não passou uma moto na hora que eu tava falando. Eu tô me preocupando muito mais com o conteúdo que eu tô passando do que... Porque é isso. Ninguém... Se eu estiver falando um conteúdo de valor que agregue alguma coisa para minha audiência, para quem tá me assistindo lá, a pessoa não vai estar reparando se tem uma moto passando, se eu tô com a blusinha de marca, se eu não tô, se eu tô... Não vai se importar com isso. Isso vai depender da sua audiência, né? Tem gente que vai ter audiência pelo visual, tipo, as pessoas que postam em praia e legal, tipo, barriga sequinha, filtros e tal, e tem gente que vai pelo conteúdo. É errado ver foto? Não, não é errado. Vai depender do que você busca, o que você quer entregar. Que tipo de público que você quer alcançar, né? Exatamente. Eu acho que eu quero dar algumas dicas práticas, né, para a gente não ficar só nessa questão filosófica. Eu vou dar algumas dicas práticas, mas fazendo um comentário em cima disso que você falou, Nath, isso é totalmente, eu não sei até que ponto você tem consciência disso, a gente nem tinha falado disso, está falando isso agora, você nem tinha comentado antes, mas eu não sei até que ponto você tem consciência de que isso é fruto do altruísmo do seu projeto, entendeu? Sim. Porque, principalmente, o que acontece? As redes sociais, ela pode ter um efeito muito negativo, se a gente der importância para aquilo e não ligar e acabar se importando e levar aquilo para o ego. Então, ele pode ser destruidor. Então, tem tantas influencers aí que cresceram e acabaram caindo em depressão, por exemplo, né? Eu acho que a Kéfera chegou uma época a ter uma situação dessa e tal. Cancelou até, né, o canal. A Kéfera foi uma das primeiras youtubers, né? Para quem não conhece aí... Foi uma das primeiras youtubers mais legais, assim, sabe? Tipo, que mais bombaram, uma das que mais ganhou dinheiro com isso lá no começo, né? Onde era tudo muito difícil. Mas ela acabou parando de gravar no YouTube exatamente porque... Eu não sei exatamente se foi por uma questão depressiva e tal. Não sei exatamente qual foi a causa. Sim. Mas alguma coisa aconteceu, né? E aí ela fez uma pausa nessa brincadeira. Então, pode ser muito positivo, pode ser muito negativo. Dei o exemplo do negativo. E como que pode ser muito positivo? Recentemente, a gente fez um projeto, né? Fez uma ação que você recebeu diversos testemunhos de alunos seus do curso. E você assistiu todos eles. Eu te passei, eu imagino que você tenha assistido todos eles. Quando você assiste, aquilo está fortalecendo o seu altruísmo. Sim. Porque você está fazendo aquilo para aquelas pessoas e quando você assiste é a mesma coisa que vocês deram o exemplo de quando o aluno agradece você. Só que na rede social isso tem uma potência muito maior, porque você recebeu uma pancada de depoimento de uma vez só.
Uma pancada de gente falando, caraca, meu, foi muito bom por isso, foi muito legal por isso. Obrigado, Nath, obrigado, equipe, obrigado. Então, isso pode ter um efeito positivo muito grande. É uma injeção de, nossa, eu tô no caminho certo. Exatamente. Tipo, tá, eu não posso não estar perfeita igual o meu guru, igual o meu, né, vamos colocar lá, meu mentor, quem eu me baseio, pode ser que eu não esteja lá, mas eu tô no caminho certo, pelo menos. Isso. Porque, pra que era isso? O projeto é pra quê? Pra facilitar a vida dos profissionais de educação física que querem se aprofundar se especializar em ginástica. E se isso tá dando resultado, é porque tá certo, tá dando certo. O Léo me mostrou até um cara que joga as muletas pro lado. Mentira, gente. Eu não andava em grande. Tô brincando, pessoal, mas é muito legal receber isso. Parabéns, Nath. Mas é muito legal. Chamava aquele cara de Goiânia lá, que foi preso. Pelo amor de Deus, João de Deus? João de Deus, Natália de Deus. Vire que eu vou lhe curar. Não, gente, pelo amor de Deus, ó, a gente já tá vazando aqui. Já estamos vazando. Mas eu falei que ia dar uns exemplos práticos sobre ter vergonha e tal. E tem algumas técnicas que a gente usa. O que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: por que acontece a vergonha? A vergonha, além daqueles fatores que a gente já conversou, ela acontece porque é um nível de exposição alto. Então, quando você reduz o seu nível de exposição, você controla a vergonha. As pessoas não param para pensar nisso. Então, uma técnica que a gente usou com a Nath um tempo, por exemplo, que não é segredo para ninguém que você tinha vergonha e tal, foi... Tenho ainda. Cada vez... Tenho. Cada vez que... Porque existem técnicas, né, e motivos, principais motivos para você estar e se posicionar estrategicamente no mundo online. Uma dessas ações que eu vou dizer para vocês, ela sustenta várias desses pilares. Qual que é essa ação? Eu falava para a Nath, se alguém te seguir, vai no perfil da pessoa, vê se ele é profissional de educação física, que é com quem a gente quer conversar, e manda lá uma mensagem. Conversa com ele. E grava um vídeo em direct. Por quê? Porque dentro do direct é uma zona controlada. Quando você grava um story, você está ali para todo mundo ver. Dentro do direct é uma pessoa que vai ver. E aí você consegue ali treinar as suas... Quando você começa a escalar isso, quando você começa a fazer isso 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, para diversas pessoas diferentes, 4 vezes no dia, 5, vai passar 1 mês, 2 meses, você fazendo todo santo dia. O que acontece com o aluno que entrar aqui todo santo dia, de manhã e à tarde, e ficar treinando Ring Muscle Up em 2 meses? O que vai acontecer? Ele vai fazer. E é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Então, reduz a exposição, entra numa zona de conforto melhor, e aí você... Um jeito de fazer isso também é, por exemplo, é óbvio que se você vai se posicionar digitalmente, você vai ter que estar focado com os seus pilares lá. Então, por exemplo, você não vai postar no seu perfil pessoal ou se você posta ali só no perfil pessoal várias coisas do seu dia a dia e você quer um público de aluno, por exemplo, né, diferente do meu que é para coaches. Então, você quer um perfil de aluno. Então, o ideal é que você jogue, faça um Insta específico para isso. Não que você não possa postar nada do seu dia a dia ali, mas com uma frequência muito menor. E aí, o que acontece? Isso já reduz também. Por quê? O que acontece? Geralmente, as pessoas que chamam a gente de blogueirinho, ficam zoando a gente, ou criticando, enfim, usando a gente de chacota, essas coisas, são pessoas que não é para elas que a gente está fazendo isso. Entendeu? Então, quando você faz um Insta específico lá para quem você quer, já reduz isso. Né? Então, assim, porque você já sabe que você não vai encontrar lá aqueles caras que, tipo, iam te zoar, que estudaram com você lá no colégio, por exemplo. Porque não é para eles que você quer falar. Né? Então, isso já diminui. Não, na verdade, no começo eles até vão migrar. Só que aí é a outra parada, que é você ter a estratégia do seu projeto, e aí você vai, na estratégia do seu projeto, você vai se comunicar com aquelas pessoas que você quer se comunicar. Então, aquele que entrou de curioso, num primeiro momento ele vai olhar, vai passar, a Nath tá fazendo isso aqui, ou fulano tá fazendo isso aqui, né? Só que ele vai com o passar do tempo, ele vai sair. Ele vai sair. O próprio algoritmo vai começar a não mostrar mais o que você tá falando
para aquela pessoa, porque não tá alinhado com os interesses dele. O algoritmo do sistema faz isso. Eu acho que, e uma forma também, isso eu não fiz nem no Gináticas, eu fiz, né, na época que ainda era na minha rede social mesmo, normal, a minha pessoal, é fazer grupo lá dos melhores amigos. Então, o que eu fazia? Eu pegava alunos, que eu estava querendo falar com aluno, então pegava um grupo de alunos, colocava lá no Melhores Amigos, e aí eu falava só com eles. O direct era só para eles, não era para todo mundo. Então eu falava uma coisa direcionada para eles. Isso ajuda muito. Por quê? Tá bom, são seus alunos, eles já estão acostumados a te ouvir aqui. Para eles não vai mudar nada, entendeu? Eu usei muito isso na pandemia, né? Porque eu precisava passar treino para eles, precisava passar na consultoria online, por exemplo, algumas informações que eu fazia dessa forma. E é importante também ressaltar o seguinte, você tem que ir para as mídias sociais, tá? Você tem que ir. Essa é a opinião do Léo, tá? E de todo mundo que o Léo acompanha. Eu também tenho meus mentores e etc. Mas é a opinião das pessoas que eu sigo, das pessoas que eu admiro dentro do mundo do marketing digital. Tem uma galera que tem uma linha diferente, afinal de contas, no mundo tem de tudo. Mas a linha que eu sigo é a seguinte: é a linha da verdade. Sabe? Você tem que ter verdade naquilo que você está fazendo. Pô, Léo, mas você está me ensinando agora uma técnica de ir lá no direct. Talvez quem esteja ouvindo o podcast ou assistindo agora vai virar e falar assim: ah, então quer dizer que a hora que eu segui a Nath, ela me mandou aquele vídeo foi só para treinar, né? Não, mano. Porque tem um propósito maior para cima disso. Qual que é o propósito da Nath? É gerar valor para a audiência, estar à disposição para o que for preciso para contribuir com o mundo da ginástica dentro do cross. Então, essa verdade está acima de tudo. A gente está usando uma técnica para te ajudar a facilitar. Então, assim, na verdade, isso eu lembro até hoje, assim, eu não vou saber exatamente o nome da pessoa, mas eu lembro até hoje que a pessoa, quando eu mandei a mensagem para ele pegou e falou assim: nossa, meu, que legal, tô me sentindo super importante agora. E aí, na verdade, foi o que eu falei para ele. Eu falei, mas na verdade você é importante, né? Então, por quê? Porque a gente está vivendo num mundo dos quem tem mais seguidor, né? Quem consegue mais número, é um número. E foi o que eu falei para ele. Eu falei, eu quero que vocês entendam que vocês não são mais um número que está aqui me seguindo. Não é um número. Você é um aluno, é uma pessoa, é um aluno em potencial, ou mesmo que não seja um aluno, né, do curso, mas é um aluno que está ali para aprender alguma coisa. Né? Então, ele não é um número. É isso que vai fazer a diferença. Um dos nossos mentores, né, ele fala uma coisa que é de marketing digital, ele fala uma coisa que é verdade. Todo mundo quer os seus primeiros 10 mil, né? Tipo, para ter o arrasta para cima, para não sei o que lá. E às vezes a pessoa quer ter isso e não sabe nem para que realmente usar, né? De que forma usar. Mas a pessoa que acho que uma das pessoas que conseguiram arrastar mais multidão no mundo, né, nessa vida, independente de religião, foi um cara que começou com 12 pessoas seguindo ele. Né? Então ele começou com há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, e nem tinha rede social, olha aí. O Instagram era numa pedra. Né? Ele arrastou milhões de pessoas depois disso, mas primeiro ele começou com os primeiros 12. Cara, imagina se esse cara tivesse uma rede Instagram, social, Facebook, Vixe YouTube. Maria, rapaz, se com um traidor ele mataram ele, né? Imagina com essa galera que hoje fica enchendo o saco na internet, que talvez Jesus ele não tivesse chegado onde ele chegou. Pelo amor de Deus. Então é exatamente isso. Então a gente tem que saber que assim, aqueles 12 têm um valor imensurável, tanto quanto os 10. Né? Às vezes eu vejo a pessoa, nossa, fulano tem tantos mil, não sei que lá, quantos seguidores. Tá, será que é seguidor mesmo? A gente tem muito disso, né? Assim, é muito seguidor, é pouco seguidor. O fulano tem pouco seguidor. O fulano tem 1000 visualizações. Tá bom. Quem me dera, quem que me garante que aquilo lá foram 1000 pessoas que visualizaram? E pode ter sido ele mesmo que viu 1000 vezes. E isso é importante para a próxima pergunta aí, que a gente já está falando de audiência, né? E a pessoa que não tem audiência, eu não tenho audiência, como eu vou me tornar uma autoridade? Tipo, você pega o meu Instagram lá, eu tenho minha mãe e minha esposa que me segue, e eu quero me tornar uma autoridade.
como eu devo me posicionar, o que eu devo fazer e o quão isso é importante. Show. Essa pergunta é muito boa, porque para quem talvez tenha conhecido o projeto o Ginatics agora, talvez não saiba que quantos meses atrás? Acho que abril, né? Abril? Março, acho. Março. Acho que Pô, Galvão. Acho que começou em... Olha, não! Ai, Jesus Cristo. Tava tomando água aqui, amigo. Tudo bem que eu falo alto, né? Mas não tanto. Acho que foi em março. Por aí, né? Março, abril, quantos seguidores do Ginatics tinha? 0. Tá, independente disso, né? Começou do 0. Tinha e 0. Acho que a pergunta tá bem relacionada com isso. Tinha Tem 0. audiência e é preciso começar. E aí, se com 0 audiência, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Foi conversar com o ego, entender propósito, que tinha uma estratégia por trás disso. Eu acho que o saber primeiro, antes de montar até, antes de ter o Instagram, eu acho que o mais importante é você entender o porquê, como que você vai usar aquela ferramenta, né? Eu acho que assim, na primeira pergunta eu acabei não dando nenhuma dica com relação à ferramenta. Eu acho que profissionais de educação física hoje, se eu fosse um profissional de educação física e fosse fazer, eu faria no Instagram. Porque é mais fácil, tem mais visibilidade, é uma ferramenta que já está consolidada. Aí tem muita gente que hoje está na febre, né? A febrezinha do TikTok. Ah, mas o TikTok? E realmente a gente tem feito alguns testes no TikTok, não o projeto de Ginatics, mas a galera do marketing digital que eu acompanho e tal, dos grupos que eu participo, a galera tem testado, tem funcionado. Mas se você começar no TikTok puramente, ela não é uma ferramenta consolidada. É porque nem o Periscope, todo mundo lembra do Periscope. O Periscope veio e sumiu. Você lembra do Periscope? Eu não, nunca nem vi. Não, Periscope era uma ferramenta de live, né? É igual, na verdade também tem, vamos colocar aí o Snapchat. O Snapchat também ficou meio manco, né? Também, porque as funções do Instagram, todas as funções que o Snapchat tinha, o Instagram pegou. Mas isso foi porque o dono do Instagram tentou comprar o Snapchat e ele não quis vender, aí ele falou, beleza. Na verdade, a gente tem que... Vou fazer meu Snapchat. E assim, eu acho que disso que o Léo falou, né, você pode se apoiar em vários pilares. Só que pra gente, né, vou falar pra gente que eu sei que é a grande maioria. A gente já tem dificuldade em abastecer uma rede social. Já é muito difícil você conseguir abastecer do jeito que tem que ser uma rede social. Se você começar a distribuir muito, a probabilidade de você não aguentar o tranco é muito alta. Eu já tenho dificuldade para abastecer meu Instagram. Eu estava falando pro pessoal aqui que eu tenho muita dificuldade, porque eu gosto de colocar conteúdo, e eu ponho conteúdo de maneira geral. O meu público vai variar de professor para aluno, pessoas que tenham curiosidade de algumas coisas relacionadas à área de treinamento. E pra mim já tá sendo difícil. Então, eu queria postar um conteúdo por semana. Semana passada eu já não consegui, né? Não consegui firmar esse compromisso comigo. Eu acabei postando uma foto lá e tal, mas sempre é bom você manter, né? E manter o plano. É consistência, né? A gente, quem trabalha já em CrossFit, né? Já tá inserido no meio, sabe que acho que a palavra mais importante, né, e o conceito mais importante que vem do CrossFit é a consistência. E isso vai para as redes sociais também. É mais importante, vamos por, tá bom. Nath, mas eu só consigo postar de segunda-feira. É o único dia que eu consigo postar. Então você tem que prometer para mim que você nunca mais na sua vida vai deixar de postar nenhuma segunda-feira. Não importa o que aconteça. Pode acontecer qualquer coisa. Você vai postar toda segunda-feira. Assumir o compromisso e manter. É um compromisso, assim como você tem que vir trabalhar. Assim como, mas, pode surgir 1001 coisas. Tá chovendo, o Uber não veio, quebrou o carro. Você vai ter que vir, não vai ter que vir? É isso. É colocar realmente um compromisso, como se fosse um compromisso diário mesmo, assim, né? Se não der para ser diário, que seja semanal, que seja mensal, mas tem que... Sua audiência tem que saber que toda segunda-feira você vai postar aquilo. Eu acho que se eu fosse começar do zero hoje, com 0 audiência, profissional de educação física, primeira coisa que você tem que fazer, primeira de todas, definir com quem você quer conversar.
E aí, definir com quem você quer conversar é uma coisa, pode ser muito abrangente. Então, vou falar sobre definir com quem conversar, vou definir alguns pontos. Primeiro, muitas vezes as pessoas vão definir, eu vou falar para esse tipo de pessoa, e aí fica na mente dela, né? Na mente brilhante. Sei lá, se eu fosse profissional, eu gosto de correr, não é o caso, né? Mas eu gosto de correr, não gosto de nada, mas vou dar um exemplo. Eu gosto de correr, eu corro bem, e eu vou falar para pessoas que querem aprender a correr. Isso aí, sei lá. Nosso querido Kalil, que foi meu coach de endurance um tempo, eu acho que ele deveria fazer nessa linha, ou poderia fazer nessa linha. Beleza, vou falar com ele. Só que aí, o que a galera faz? A galera tem que levar a sério a parada. Quando você está estudando, lá na escola, no colégio, quando você ia ter uma prova, o que você faz? Você senta, pega um papel, uma caneta e escreve a parada. Não fica na sua cabeça, entendeu? Então, a hora que você for definir com quem você vai conversar, pega um papel e a caneta e escreve. Pessoas que têm interesse em corrida. Tá, como que é essa pessoa? A gente faz muito isso em marketing, né? Então, que idade ela tem? Léo, mas para que isso? Isso tem, no final, ele tem uma explicação, né? Porque depois a gente consegue fazer anúncios. Começa a se nichar mesmo, assim, né? Uma coisa é você falar com um corredor de 15 anos, outra coisa é você falar com um corredor de 50. A comunicação é diferente, né? A comunicação para uma pessoa jovem é diferente da comunicação para uma pessoa de mais idade. Então, define idade, define, às vezes, gênero, né? Sei lá, se você quer falar, com certeza, dependendo do assunto, falar para homem é diferente de mulher. Pode ser que seja um assunto que não, mas pode ser que sim. Sei lá, se for falar sobre... hoje na internet tem aquele lance, eu não sei o nome da parada, mas é quando a mãe tá amamentando, maneiras de melhorar a amamentação e tal. Sim. Cara, o público é feminino. Não tem, você tem que pensar que você está conversando com mulher. E ponto final. E você tem que fazer a comunicação com mulher. Então, o primeiro ponto é esse daí. Escreve a parada. Segundo ponto, da hora que você definiu, você sabe quem é a pessoa que está falando, você tem que pensar quais são as dificuldades que a pessoa tem naquele ponto. Então, se é de corrida, quais são as dificuldades que eles têm? Veja bem, não é as dificuldades que você sabe que ele tem que ele precisa melhorar, é as que ele sente. Né? Isso é bem difícil. Isso é muito diferente, mas muito diferente. Na verdade, o que facilita isso, Léo, acho que de uma maneira geral, é você realmente enxergar uma pessoa. Por exemplo, eu tinha vários alunos que tinham dificuldade... isso falando aluno mesmo, tá? Não profissionais de educação física. Eu tinha vários alunos que eles tinham dificuldade em fazer determinado movimento. Tá, então eu pegava, esses alunos, eles têm de quanto a quanto de idade? Tá, desenhava isso. Desenhava tudo igual o Léo falou aqui. Tá bom, fiz tudo isso. Tá, quais são realmente as dores deles? Então, assim, eles se sentem frustrados porque eles não conseguem fazer o movimento. Às vezes vê alguém que entrou mais cedo, há menos tempo no CrossFit, e já faz movimento e ele não. Isso é uma dor dele. É uma coisa que ele sente e que eu percebi. Tá, outra coisa. Ele se sente incapaz. Né? Então, ele se sente incapaz. Por que ele se sente incapaz? Será que é por conta da idade? Será que é por conta de medo? Por exemplo, às vezes a pessoa se machucou na infância, alguma coisa, e tem medo. Então, você entender se é por medo, por receio, por vergonha, isso vai fazer diferença na hora de você conversar com ele. Porque você conversar com alguém que não vira de cabeça para baixo, né, não faz parada de mãos, porque... se ele tem medo, é uma linguagem. Se a pessoa tem vergonha, é outra linguagem. Se é incapacidade física, é outra linguagem. Você tem que entender o que a pessoa está sentindo, né? Se a gente fazer uma... Vamos tentar trazer um exemplo, e vamos usar nosso querido Messi, especialista em LPO. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos pegar o snatch. O snatch é um dos movimentos mais complexos, pelo menos eu acho. Não sei se isso é geral no LPO. É geral no LPO. Tá. Muito provavelmente, uma pessoa que conhece muito do assunto de LPO
você vai saber, você vai listar inúmeras razões pela qual aquele condenado não está conseguindo levantar uma carga. Inúmeras razões técnicas, sei lá. Dá um exemplo de algum problema técnico que ele precisa desenvolver do porquê o snatch não está subindo, não está entrando. Sei lá, dá uns dois, 3. Ele não consegue impor o trabalho de potência e explosão de perna. Beleza, esse pode ser um. E tensão excessiva nos braços, pode ser 2. 2. Tá bom. Aí a minha pergunta para você é a seguinte. O condenado que está ali, recentemente a gente teve o lance de PR aqui no box. Eu fui um dos condenados que esteve lá. Mas que bateu o PR. Bateu o PR, mas estava de pós-pandemia no conta, né? Que a gente vem da... Você acha que esse aluno, que você olhou e você identificou essas duas coisas, você acha que na cabeça dele ele tem essa clareza? Na cabeça dele, ele sabe, ele fala, caramba, não tá subindo porque o meu braço não está relaxado. Ele não sabe. Ele não sabe. Então, se você pegar no Instagram e colocar lá uma postagem pra ele, falar assim, como relaxar os seus braços na hora... Cara, ele nem quer saber. Tipo assim, pra que eu vou relaxar? Esse cara tá louco. Eu tenho que relaxar meu braço com 50, 60, 80, 100 quilos da minha cabeça? Tá muito louco. Então, o que provavelmente tá na cabeça desse cara? Ele não tá conseguindo subir. Ele vai falar, talvez a conversa seja a pergunta que você tem que colocar lá como fazer o seu peso subir como entrar no snatch. Não está conseguindo entrar. Por exemplo, você acha que você não consegue entrar no snatch por esse motivo, tal motivo. Talvez você não entre no seu snatch porque então você faz o aluno entender que é por conta daquilo. Mas se você tiver lá no anúncio, por exemplo, ou no anúncio, ou na descrição, por exemplo, você relaxa seus braços no snatch. Ele vai falar, não é. Como é que era o primeiro exemplo que você deu? Eu até esqueci. Potência de perna. Então, você vê, eu até sumiu da minha mente. Até pra galera que é mais nova, às vezes, até para os mais velhos mesmo, né? Quando você vai fazer a movimentação, às vezes você treina sempre com carga excessiva, sua movimentação começa a ficar lenta, né? Então você não trabalha potência. Então aí é um outro fator, né? Quando vocês explicam, fica muito claro pra gente. Só que, cara, não tá automaticamente na cabeça da gente, entendeu? Então tem muita gente comete esse erro. Vai lá no Instagram mesmo, muito profissional, pegando nessa linha. Não tenho dúvida que vai ter alguém que vai estar ouvindo isso aqui e vai falar, caraca, eu fiz isso. Tipo, melhore sua potência... Só falta o mestre ter feito. Melhore sua potência de perna para entrar no snatch. O aluno não quer a potência de perna. Ele quer subir o snatch. A abordagem tem que ser de uma forma diferente. Isso, graças a Deus, assim, nessa cabeçona aqui, eu sempre pensei desse jeito. Eu falava, não, eu penso dessa mesma forma. Você tem que fazer a entrega do produto final e dentro desse produto final, tipo, como você pode subir a carga do seu snatch. Isso aí já vai ser atrativo. A pessoa já vai lá. Você vai repassar. Quais são os 4 erros que você está cometendo que está te impedindo de entrar no... mostrar o que... Você vai mostrar no vídeo que ele precisa saber. Mas o que vai estar escrito, né, é o que ele sente. É o que ele sente. É o que ele já sabe. Já sabe no sentido de... Ele já sabe que ele não está subindo o snatch. E ele quer subir o snatch. Ele sabe que ele está errando. Mas ele não sabe exatamente o quê. Sabe o quê. Então, se você fala erro, se você escrever estampar na cara dele os 4 erros, ele fala de não subir snatch, caraca, ontem eu estava tentando fazer essa merda, não estava subindo, estou cometendo esses 4 erros. Deixa eu olhar. Tem gente que estava indo até a Peppa Aparecida por causa do snatch. Falar, não queria nada não, moço, eu não tô doente, tô nada, só queria subir 2,5 kg de cada lado do meu snatch. Eu vim andando lá de Mogi das Cruzes pra cá. Mas é muito louco isso, né? Às vezes a gente... é muito difícil isso pra gente conseguir passar. Às vezes a gente sabe na nossa cabeça, agora... Natália, mas isso daí que você tá falando é óbvio. Na hora que você vai fazer, você fala, será que eu tô fazendo isso certo? Sabe assim, ainda mais quando você não tem prática, né? Tá no começo, então é normal ter esse tipo de erro. Então, por exemplo, você que fez isso, que assistiu agora e viu lá nos seus postagens e falou, putz, eu fiz isso, e por isso que não tá direcionando. Não tá engajando, as pessoas não estão, né, interagindo, enfim. Então,
é você, tá, beleza, identificou o erro, o primeiro passo é identificar o erro. Identificou? Beleza, agora então vamos tentar fazer da outra forma, né? Talvez, Nath, eu acho que vale a pena dizer que a gente está até acabando o tempo, né? Tem um monte o assunto estendeu, como eu imaginei que pudesse acontecer. Mas a gente encerra esse episódio e continua na semana que vem. Mas eu só queria finalizar falando que talvez a pessoa tenha cometido esse erro e não é isso que está fazendo, que tá dando tanta diferença em visualização. Sim. Porque talvez a gente gere uma expectativa na pessoa, vou corrigir esse erro, e aí bombar. Teve 10 visualizações e agora vai ter 1000. Não. Mas essa é um monte de engrenagenzinha que você tem que ajustar. Essa é uma delas. A hora que essa daqui estiver certa, a gente vai entrar em outra. E aí eu acho que a gente pode estender mais esse assunto no próximo episódio. Sim. Que acabou indo para... Nossa, tá tomando uma proporção enorme, né? Rapaz, faltavam aqui perguntas, bastante perguntas aqui dos nossos telespectadores. Né? Porque é um assunto bem... É que assim, ó... Na verdade, seria até injusto a gente falar sobre isso em um episódio só, correndo, porque é muita coisa para falar, né? Eu e o Léo, quando a gente foi tentar para desenhar o projeto, enfim, acho que a gente ficou umas 3 semanas, tipo, só para desenhar tudo isso, né? Isso que eu estava com um especialista do meu lado. Né? Então imagina para uma pessoa que está sozinha, é um processo longo mesmo. Então não adiantaria a gente falar assim, beleza, vamos fazer um podcast sobre isso e bora, né? Mas resumindo, começa por onde? Começa por desenhar com quem você quer conversar, detalha bonitinho e começa a entender e aí o segundo passo começa a entender quais são as dores. O que tá dores e sonhos a gente trabalha muito. Porque um lado é os erros que ele está cometendo para não subir o snatch, o outro é bater a PR do snatch. São as duas coisas que você tem que conversar. Então, basicamente é isso. É isso. Vamos... A gente se vê, então... E aí, mestre? Foi intenso? Foi muito intenso pra mim. Eu fiquei hoje só ouvindo, nem piadinha teve quase. Porque eu tô aprendendo bastante. Até na Kahoot aqui, o Léo também ajudou a gente bastante aqui no começo. Hoje a gente tem a Bruna também, que tá mandando bala, mandando muito bem. Mas eu comecei a aprender muita coisa... Eu não sabia de nada, não sabia de dor, não sabia de sonho. Pra mim era postagens que às vezes eu fazia. Lembro quando eu comecei na musculação, fazia umas postagens assim que eu falava, puta merda, eu tô falando nada com ninguém, cara. E você tem que parar, pensar e planejar pra você poder começar a fazer alguma coisa. Isso é verdade, é real. Então é isso, né, gente? É isso. Então, até a próxima. No próximo episódio a gente continua essa saga, essa resenha gigantesca. Maravilha. Valeu, gente. Valeu.